Muito bem, estou aqui com o Java, né, o projeto em Java, tá? Esse servidor em Java aqui é o servidor da retaguarda da Software House do TDSTRP 3.0 ou do Pegasus PDV, né? Você pode encontrar esse código fonte lá no GitHub, tá? Aqui, ó, nesse endereço, tá? Dentro dessa pasta, retaguarda Software House, tá bom? Esse servidor aqui, ele é feito utilizando o Spring Boot, né? Então mesmo que você não esteja utilizando fazendo o treinamento TDSTRP ou Pegasus PDV, né, você pode utilizar este método aqui, colocar no seu próprio servidor, que ele vai funcionar, tá? Muito bem, eu estou colocando este método aqui, que é o método testar Alexa, dentro de um controller chamado Sincroniza Controller. Esse controller é utilizado no projeto TDSTRP para sincronizar o banco de dados local com o banco de dados remoto, tá? O ideal neste caso aqui é criar um Alexa Controller ou um Alexa e o nome da skill Controller, né, para organizar direito o seu código, tá? Mas como é apenas um teste que nós estamos fazendo aqui, eu vou colocar o método, coloquei o método, né, dentro deste controller, assim como eu fiz para o treinamento WhatsApp, tá? Daí eu vou apresentar o código para você, eu não vou digitar o código passo a passo para a gente não perder muito tempo, né? Não ficar muito enfadonho o treinamento, tá? Bom, lá nas outras linguagens, né? No Delphi, no C#, eu comecei explicando sobre o mapeamento do objeto JSON de requisição e de resposta para as classes aqui na nossa linguagem, né? No caso do Delphi e do C#, eu criei dois arquivos, um arquivo Alexa Request, objeto Alexa Request, objeto Alexa Response, e coloquei todas as classes dentro desses arquivos. No Java, eu tenho que ter uma classe para cada arquivo, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho um model Alexa, e aqui eu criei os arquivos para cada uma das classes que representam os meus objetos JSON de requisição ou de resposta, tá? Tem todos os objetos JSON, tem todas as classes representando todos os objetos que vem lá no JSON da Alexa ou que deve retornar para ele? Não está completo, melhor dizendo, tá? Coloquei apenas os que eu preciso para fazer esse exemplo. A minha sugestão é que você complete isso daqui e coloque todos os atributos e todos os objetos que lá estão. Então vamos lá, tudo começa no caso da requisição com esse cara aqui, ó, objeto Alexa Request, tá? Dentro dele eu tenho uma string, que é a versão, daí eu tenho três objetos, tá? O objeto da sessão, o objeto do contexto e o objeto de requisição, tá? Se eu vier aqui em Alexa Request, eu vou entrar no meu objeto de requisição. Tá aí ele. Segurei o Ctrl e cliquei em cima, tá? O meu objeto de requisição, ele tem uma string type, o request ID, o timestamp, o loqueio, o dialog state e tem um objeto de intenção, o intent. Vou segurar o Ctrl e clicar aqui no Alexa Intent. O Alexa Intent tem o nome, o confirmation status e tem os slots. Vou clicar aqui no Alexa Slot. O Alexa Slot vai ter um objeto chamado nome usuário, que foi o que nós definimos lá, né? Vou entrar neste cara aqui e o meu objeto, o meu slot, ele vai ter nome, valor e o confirmation status, beleza? Daí eu tenho ainda dentro do Alexa objeto Alexa Request. Olá, eu tenho. Estou aqui. Que é isso, Alexa? Quando utilizar a palavra de ativação Alexa, stop. Vai assustar outro, né? Tá, então retornando aqui, nós temos o objeto de contexto e o objeto de sessão. Então, se eu entrar aqui no contexto, eu não tenho nada nele, tá? Porque não é que não tenha atributos no objeto lá, existem, mas eu não estou utilizando ele aqui, só deixei ele aqui para mostrar para você como ir construindo, tá certo? Não coloquei nenhum atributo dentro dele. E retornando no objeto Alexa Request ainda, eu tenho o sessão, tá? E dentro do sessão eu coloquei um new e um session ID. E aqui tem uma pegadinha, né, que eu vou deixar para você, tá? O nome do atributo lá JSON é assim, ó, new, tá?
Só que new é uma palavra reservada aqui no Java. Eu não posso dizer boolean new aqui, tá? Aí eu chamei ele de new, tá? E agora, como é que você vai sair dessa se você for utilizar esse new aí vindo da sessão, tá? Vou deixar esse exercício para você pensar, tá bom? Bom, mapeei os meus objetos de requisição e aí tem o meu objeto de resposta. O principal é esse aqui, ó, objeto Alexa Response, tá? Dentro dele eu tenho uma versão e tenho um response. Dentro do meu response eu tenho um booleano, devo finalizar a sessão e tenho um output speech, que ele vai falar, né, o que a gente vai passar para o nosso dispositivo falar para o usuário, tá? Quando eu entro nesse cara aqui, eu tenho o tipo de fala, tenho o texto que é para falar e tenho o comportamento. Beleza? Então, mapeei, a parte mais complicadinha é a desse mapeamento aqui, tá? Depois que eu mapeei isso daí, basta eu programar o que eu quero que aconteça, né? Assim como nós já fizemos lá no Node, na nuvem da Alexa, como também no C Sharp, no Delphi. Agora a gente vai ver como é que funciona aqui no Java, tá? Então no meu sincroniza controller, eu tenho o testar Alexa, né? Daí, no corpo da requisição, eu recebo esse objeto aqui, ó, objeto Alexa Request, tá? Eu chamo de requisição Alexa. Daí, eu instancio já aqui o meu response. Instancio dentro do meu response, do objeto Alexa Response, instancio o Alexa Response, tá? E dentro do response, eu já instancio o meu output speech. Legal? Então fica todo mundo instanciado aqui para não ter problema. Daí eu vou verificar qual é o tipo de requisição. É uma requisição launch, né? Então tipo, o cara pediu para abrir a skill. Se for, eu vou retornar. Fala, meu chapa, beleza? Seja bem-vindo, qual é o seu nome? Tá? Se não, se for uma intent, ele vai dizer, valeu bicho, agora eu sei que o seu nome é, e ele vai capturar o nome do cara aqui, ó. O valor do nome do usuário, que veio em slots, que veio na intenção, que veio no request, tá? E aqui ele vai finalizar sim a sessão, senão a sessão vai ficar aberta e ela vai ficar esperando que o cara fale mais alguma coisa, tá? E pronto, né? No final das contas eu retorno isso daqui, ó. Ele já está esperando que seja retornado esse tipo de objeto, é um objeto de resposta. Então aqui ele vai fazer a mágica por trás, o Spring Boot, né? Vai converter isso aí para JSON e vai retornar para quem chamou, que no caso está sendo a nuvem lá da Alexa, tá? Pronto, eu vou executar esse servidor. Ele vai executar na porta 8080. Depois que ele executar, eu vou configurar o ngrok para ele. Daí nós vamos atualizar o endpoint lá na nuvem, né? No nosso console. Pronto, ó, o servidor startado na porta 8080. Deixa eu então aqui no ngrok 8080, tá? Startei o ngrok. Vou copiar isso aqui, ó. Copiei. Agora eu vou lá na nuvem onde tem o endpoint e vou atualizar. Atualizo essa parte aqui porque a minha rota também é sincroniza Alexa, tá? Vou salvar o endpoint. Prontinho. E agora eu vou testar, tá? Então meu servidor Java está em execução, não tenho nenhum outro servidor em execução, apenas o servidor Java. E eu vou testar no meu dispositivo real, tá? Alexa, abra a caixa preta. Fala, meu chapa, beleza? Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Meu nome é Java. Valeu, bicho. Agora eu sei que o seu nome é Java. E pronto, finalizou, tá? Então ele entrou aqui no meu processo de execução. Primeiro ele caiu no launch request, depois ele caiu aqui no intent request, tá? E o programa em Java funcionou, tá? Então aqui agora é contigo, né?
Você pode dar asas à sua imaginação, né, adaptar esse programa para o que você desejar e criar aí as suas skills para a Alexa, tá bom?